Boa noite, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos em mais um podcast Escuta Direito, com os meus amigos aqui, com o Sérgio, com o Ariel. Quero deixar aqui para vocês o nosso Instagram, @podcast, Escuta Direito, o nosso TikTok, @podcast, Escuta Direito, YouTube, @podcast Escuta Direito. Só um lembrete, tá? O nosso podcast será quinzenal. E agora vamos para um salve, Ariel. Dá um abraço aí para os nossos ouvintes aí, Ariel, para os nossos amigos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí. Quero mandar um salve para meus amigos, familiares, para todos aí que nos acompanham. E ó, em breve teremos novidade aí, hein? Ó, agora fique aguardando aí que em breve teremos um podcast com convidado, se Deus quiser aí, hein? Sérgio. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar novamente aqui no podcast com vocês. Eu quero dar o meu salve hoje para o povo aqui de Joinville, meus alunos. Daqui a pouco eu vou estar divulgando o canal também para os meus alunos. Quero dar um salve para todo o pessoal da faculdade Unisenai, com saudade de vocês. Vocês não sabem o quanto eu sinto saudade de vocês. Muito importante esses 4 anos que a gente passou junto, mas vida que segue. Quero dar um abraço enorme lá para o meu amigo Thiago, lá de Guaraqueçaba, sempre está assistindo a gente também, para o professor Ulisses, né? Sempre também está assistindo, e a professora Ana. Um abraço, um forte abraço para vocês. Então, meus amigos, sejam bem-vindos em mais um podcast aí. E o tema dessa noite é um tema que todos já conhecem e todos sabem que eu sou um admirador número 1 desse tema, né? Nós vamos falar um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor. Não queremos ser nenhuma Cláudia Silvana aqui do Procon, mas nós também entendemos um pouquinho já desse tema, né? E vamos começar a bater um papo, vamos falando aí um pouquinho sobre venda casada. O que é a venda casada a gente vê hoje, né? Quando você vai no cinema, por exemplo, você vai num parque, você vai num lugar de diversão e você tem que, além de comprar o ingresso, você tem que consumir uns produtos dentro desse local. O que você acha, Sérgio e Ariel? O que vocês pensam sobre esse tema aí? O que vocês têm a dizer e quais são os exemplos de vocês? O meu exemplo é o do cinema mesmo, né? Quantas vezes já fui no cinema lá e falei, não pode entrar com bebida, não pode entrar com comida, tem que comprar aqui, só com as bebidas e comida aqui do cinema, aqui, né? Não pode. O bicho da cena queria entrar com comida de novo, meu Deus do céu. Só pensa em comer esse bicho da cena. Ele deixa o rabo pra gente falar, Marco. Você vê que ele só pensa na comida, né? Não tem jeito, né? Pois olha, meus amigos, olha, realmente isso que o Arielzinho comentou aí de proibir. A experiência mais recente que eu tenho foi num parque aí em Araucária, né? Não vou mencionar o nome, mas um parque aí famoso de piscinas, que eles colocam lá que você não pode entrar com nada, tem que consumir tudo lá. Depois que eu tive a aula com a professora Ana, né? E ela falando, e aí o Marcos também, gosta muito do CDC, a gente começa a entender o quanto que nós somos ignorantes no nosso conhecimento. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, naquela época eu teria com certeza arrumado uma confusão, de assim, não, o Código de Defesa do Consumidor não me garante o direito de entrar. Então esse parque aí que eu fui, eles não deixam entrar nada, e dão geral, Marcos. Eles abrem a bolsa lá para ver se tem alguma coisa. É proibido, Sérgio, é proibido. Eu tive uma experiência recente, eu fui comprar uns ingressos para assistir um jogo de futebol, só que eu acabei não conseguindo assistir. Era em São Paulo, por um motivo, eu acabei não conseguindo assistir. Quando eu fui cancelar o ingresso, né, fui pedir o estorno, eles não quiseram me devolver o valor. Por quê? Porque eles disseram que o serviço eles tinham prestado, né? Na verdade, não existia serviço nenhum, porque não tinha nem sido impresso ainda o voucher, né? Então, é uma venda casada, a gente tem que saber que nós temos esse direito. E não é só nesses lugares que eu citei aqui, parques, cinemas, qualquer tipo de lugar que você vá, onde a aquisição de um determinado produto atrelado a outro de forma tácita, né? Você não pode aceitar, tá? Eu vou dar uma lida aqui para vocês no artigo que diz isso, do Código de Defesa do Consumidor, tá? É o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte:
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviço, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem sua justa causa e limites quantitativos. Então fica a dica para vocês aí, fica o alerta para vocês, que quando forem em algum lugar, não aceite venda casada, tá? De forma alguma, né? Para um outro tema que nós vamos levar aqui agora, nós vamos falar um pouquinho sobre garantia de produto. Quem nunca teve problema com um produto que você comprou, que você adquiriu, e que esse produto teve algum problema? Quem aqui nunca teve, né, Sérgio? De fato, eu agora recentemente eu comprei um fogão, né? E aí, só que agora eu prendi a orelha, viu, meus amigos? Eu prendi a orelha, mas eu fui muito bem atendido pela prestadora de serviço, porque eu tô morando aqui em Joinville, vocês já estão sabendo, né? Num prédio que tem encanamento de gás, tem todo um critério. E eu liguei o fogão, né? E aquele cheirão de gás, e eu peguei e fui lá com a espuminha para ver se era lá na válvula e não era nada. Daí eu falei assim, é fogão, eu não acredito que o fogão meu novo tá dando problema. Aí eu abri um chamado lá na empresa que me vendeu o fogão, eles prontamente me atenderam, mandaram o técnico, daí o técnico chegou aqui, olhou, fez assim, não, é o teu registro. Era o registro que estava danificado. Mas assim, no primeiro momento eu achei que era o meu produto, e aí eu usei o SAC, né, Marcos? O Serviço de Atendimento ao Consumidor, e a gente não sabe, mas eles são muito prontos, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. As empresas sérias e idôneas, né, que têm essa preocupação com o seu produto, com os seus clientes, eles se atendem muito bem, né? Eu acho que você assistiu um seminário nosso sobre o assunto fogão, hein, Sérgio? Ah, sim! É o teu caso também, né? É uma pessoa muito experiente, né, com fogão aí, né, que temos aqui, né, Marco? Mas, Sérgio, por exemplo, se nunca teve uma dor de cabeça, tipo assim, quando vinha alguma madeira da arca estragada, como que fazia? Porque... Como que fazia daí? Nós tínhamos controle de qualidade. Só madeira de peroba, seu cara de pau. E você, Ariel, a sua experiência com garantia de produto ou devolução, você já teve alguma? Eu não sei se vai contar, mas o CD do jogo de videogame, quando vinha estragado, ia lá devolver, né? Mas esse você comprava old também, né, Ariel? Ah, os joguinhos pirateados. Ô, Ariel, e comida? Eu nunca tive problema, graças a Deus. O cara cometer chumbo derretido? Eu acho que não, nunca tive problema. Não, acho que não. Bom, pessoal, fazendo um breve resumo aí de garantia de Código de Defesa do Consumidor, nós temos direitos, em relação à qualidade do produto, né? Nós temos o direito aí, conforme o artigo 26, de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, sendo que caduca em 30 dias quando se trata de produtos e serviços não duráveis, né? E 90 dias se tratando de produtos duráveis. E a contagem do prazo cadencial começa a partir do momento da entrega, né? Ou da execução do serviço. Então é importante nós sabermos desses direitos que nós temos. E normalmente, nenhum produto, sem exceção, não pode deixar de ter garantia, tá? Normalmente, vai se comprar um veículo usado, se diz o seguinte: garantia de motor e caixa. Não é verdade. A garantia completa do veículo. É um veículo de repasse. Não existe veículo de repasse se você vai comprar em uma agência e em um local que faz daquilo o seu negócio, né? Você tem o direito, sim, à garantia daquele produto, conforme rege o CDC. Muito importante, após você utilizar o serviço de garantia, começa-se a validade de um novo prazo decadencial. Começa a se contar um novo prazo de garantia, tá? Muitas vezes a gente esquece disso. Usei a garantia, 90 dias. Usei a garantia. A hora que ele me entregou o produto de novo, começa um novo prazo de garantia, tá? Só para vocês entenderem claramente como é que funciona. Ok, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, pessoal, quiser colocar no nosso chat aí, fique à vontade, tá? Vamos estar olhando, vamos estar respondendo para vocês. Qualquer tipo de dúvida em relação ao CDC. O Sérgio tem dúvida. Eu também. O Sérgio. Não, Ariel, você primeiro.
Ah, você tem dúvida? Ô, Marco, produtos comprados na internet, Marcos. Por exemplo, comprei lá O Shopee tem essa preocupação de devolução, né? Mas uma loja que não seja dessas marcas. E aí eu comprei um produto e não gostei. Eles podem me devolver? Tem que me devolver? Eu tenho que pagar para mandar de novo? Você O decide isso para código, nós. o Código de Defesa do Consumidor, Sérgio, ele é muito claro nesse sentido. Qualquer produto que você adquire fora da loja, você tem um prazo de 7 dias para devolução desse produto, sem questionamento. Comprei e não gostei. Você pode devolver o produto, a responsabilidade é deles, eles têm que te devolver o valor integral da compra, inclusive o frete também, tá? Não necessariamente você precisa justificar por que você não gostou, não era o que você queria. Então, o Código de Defesa do Consumidor é claro nesse sentido, tá? É o Um famoso... outro ponto muito importante, né? A gente não pode confundir isso aí com as trocas que acontecem nas lojas. Comprei um produto na loja, está menor o número. O que a loja faz, a troca para o número maior, isso não é previsto em Código de Defesa do Consumidor. Você foi lá, você comprou, você viu o produto e você adquiriu. Então, nesse caso, a loja não tem obrigação. Normalmente eles fazem isso para angariar o cliente, para ter o cliente fidelizado. O da internet é o famoso direito de arrependimento, né? Tem Direito de aquele prazo, arrependimento. São 7 dias para você poder devolver o produto sem ter ônus. que só vale por coisas pela internet, né? Não é só a internet, coisas que você adquiriu fora do espaço físico da loja. O cara vem na sua porta vender alguma coisa, por exemplo. Não está dentro de uma loja, não está dentro do espaço físico. Não necessariamente internet, tá? Você pode comprar por WhatsApp, você pode comprar na porta de casa, você está passando na rua, por exemplo, tem um cara vendendo que não é uma loja física, né? Também é válido o arrependimento, tá? Bom saber. Menos comida, Bom, viu, Anelzinho? Comida não. Como é que você vai devolver lá? Comi a coxinha, não gostei. Aí não viu, Ariel? Aí não tem jeito. um outro tema que nós vamos falar aqui um pouquinho também são as cobranças indevidas. O que são essas cobranças indevidas? A gente está falando de cobrança, mas tem a questão de envio de cartão de crédito, taxa de serviço, que normalmente são as empresas financeiras realizam esse processo, né? O envio de cartão de crédito ou qualquer outro tipo de benefício que você não solicitou, ou qualquer taxa de serviço que você não solicitou, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Você já passou por alguma situação dessa, Sérgio? O Sérgio com Já certeza, né? Idade aí, ó. eu administro o dinheiro do meu pai. E aí tava lá tirando um extrato bancário, eu nunca fiquei atento, né? E aí tem um banco, e eu vou falar o nome do banco, né? Porque vou falar para ver se toca, o Banco Bradesco. O banco, para ser ruim, eles têm que melhorar muito, sabe? E aí o que rolou? Vinha uma taxa embutida de um tal de seguro. E aí eu liguei para o banco e o banco disse que não tinha nada a ver com eles, que não era problema deles e que tinha autorização. Aí eu entrei lá no Reclame Aqui, fiz uma reclamação, entrei no consumidor.org e eles queriam lá os meus dados, tal, eu peguei e passei, né, passei os dados lá do meu pai, e eles falaram, me deram o telefone da empresa que estava cobrando, né, que estava descontando na conta para mim entrar em contato com a empresa. Eu disse, não, isso tudo é via online. Eu disse, não, vocês estão descontando dinheiro na conta. Eu quero então que vocês mostrem para mim um contrato que eu assinei autorizando esse desconto. E aí eles pegaram e queriam jogar para trás, né, o assunto, e lá no próprio consumidor.org, que depois a gente vai deixar o link aqui, funciona, pessoal. E aí o próprio consumidor disse que não, o consumidor.org falou que não, e que era um caso de que eles eram solidários. Eles eram solidários, e aí eles pegaram e fizeram um estorno, né, uma quantia razoável, devolveram o dinheiro. Eu até ia entrar no Pequenas Causas, né, para pedir uma indenização, porque também cabe, né, Marco? Sim, sim. E essa é a Cabe história. indenização. Cabe indenização, sim, Sérgio. Você chegou a entrar? Você não fez o processo ainda? Não, Marco, daí eu vim embora para Joinville e eu acabei deixando o negócio morrendo na casca, né? Então, Ah, mas eles devolveram o dinheiro, fizeram estorno, o Banco Bradesco. em dobro? E eu fui pesquisar, Marco, porque daí para o pessoal que está nos ouvindo aí, quem está nos escutando,
Claro que antes de a gente chegar nesse nível, né, eu fiz toda uma pesquisa. E entrei lá no Reclame Aqui, cara, tem um caminhão de denúncia lá do Bradesco, porque fazia esse desconto em aposentado. Eu já tenho outros casos também, se vocês entrar lá, isso acontece muito em aposentado, que tem aposentadoria, vem aquelas taxinhas embutidas ali no extrato, é R$ 39, é R$ 50, é algo que você quase não percebe. Mas se você olhar 10 meses, R$ 50 já dá quinhentão, né? Então, eu fiz a pesquisa e tinha um monte de reclamação dessa Prev Seguro e mais uma outra empresa lá que o Bradesco estava descontando. E a devolução foi em dobro, Sérgio? Não, não fizeram Não foi em devolução. dobro. Não foi em dobro. Só para vocês saberem, nesse caso do Sérgio, a devolução tem que ser em dobro, que é uma cobrança indevida, né? E você, Ariel, já teve alguma situação parecida? Eu não, mas a avó sim. Eu lembro que a avó fez um cartão, ela se aposentou, eu acho que comecinho de ano, né? Ela foi no determinado banco lá e nós falamos, ó, não queremos taxa nenhuma, nem nada. Eu fui junto com ela. Ok, foi feito o cartão. Passado alguns meses, veio cobrando algumas taxas no cartão. Liguei lá e falei, ó, foi feito um cartão, ela é aposentada e foi pedido sem taxa. Falei, eu não queria taxa nem nada, vocês me fizeram com taxa, né? Lógico, foi conversado ali, tiraram a taxa e devolveram a quantia que foi descontada, né? E uma outra coisa também que eu quero já ciente aqui, que não lembro se o Sérgio comentou, mas que assim, o Sérgio falou que responde pelo pai dele. Quero deixar todos assim, que não é qualquer um que pode ir lá falar em nome dos outros. Tem que ter uma procuração, tudo certinho, por meio judicial ou cartório, né? Então, temos que ter esse atento aí também, tá bom, gente? Só para deixar essa coisa meio ciente aí. Senão qualquer um vai pegar o Exatamente. CPF de um outro aí e responder pro terceiro. Não, exatamente, muito bem colocado. Claro, tem procuração, eu falo em nome do meu pai, a procuração é uma procuração com amplos poderes, então eu falo em nome do meu pai. Você estava comentando ali, Arielzinho, e eles fazem justamente isso, né? Aquelas taxinhas que você não fica atento, né? Ah, é R$ 10, é R$ 12, e às vezes só coloca lá uma taxa e não explica. Então isso é muito importante, né? Você saber do que é aquela taxa, o que está rolando. Eu tive um caso também, Marcos, só para não me alongar, também com a operadora de telefonia. Estava pagando ali um plano e vinha um monte de coisa lá. Eu falei assim, não quero. E não pedi, assinatura de revista. Eu nunca, nem sabia. Quando eu fui abrir minha fatura, tava um monte, né? Minha fatura caiu lá embaixo porque eu pedi um monte de cancelamento. Então também tem muito comum isso, né? Nas telefonias ali, as empresas de operador de celular colocar algumas coisas embutidas ali. Não, e outra coisa assim, essas taxas às vezes são mensais, né? Não são nem por semanais, nem nada assim, é por mensal, às vezes R$ 30. E quem assim, o da avó eu cancelei, né? Eu liguei, a avó estava do meu lado, tudo, conversou, eu expliquei para ela como que ela tinha que falar, né? Ela acabou cancelando. Depois, uns outros meses, fui ver no aplicativo dela, tinha outra lá já. O próprio banco já fez outro. Fui lá e cancelei via aplicativo mesmo daí. Cancelei, falei, tá louco, velho? Imagina mais uma, já tinha cancelado outra, agora fazem sozinho mais outra, sem assinatura, sem nada? Meus amigos, acontece bastante, tá? Então, aqui para exemplificar e para fundamentar o que nós estamos falando aqui, se nós formos no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro, tá? Eu não vou ler todo o artigo, vou ler só alguns incisos dele para vocês entenderem. O artigo 39 diz o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviço, dentre outras práticas abusivas. Inciso terceiro, enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Isso inclui os serviços que o Sérgio acabou de comentar, né? O serviço de seguro, que o Ariel comentou, o cartão de crédito, né? E complementando esse inciso, por exemplo, o inciso sexto, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvada as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. O que significa isso aqui? Aqui a gente estende para qualquer tipo de situação relacionada a serviço. Você contrata um mecânico para fazer um serviço no seu carro. Você leva lá no mecânico e fala, ô, fulano, faz esse serviço aqui para mim. Se você já é habituê do mecânico, dele não fazer orçamento para você, se isso já acontece rotineiramente, aqui entra na questão práticas decorrentes entre as partes anteriormente. Agora, se é um mecânico que você nunca viu, que você nunca foi, primeira vez,
Ele tem que te passar um orçamento detalhado, com o que vai ser feito, com prazo prazo de início, prazo de término, o valor de cada item, e detalhado claramente o que ele está fazendo, tá? Então, você não precisa aceitar o serviço dessa forma. Citou mecânicos, mas qualquer tipo de serviço ou qualquer aquisição que você venha fazer. E uma coisa muito importante, pessoal. Marcos, eu queria colocar aqui também que é uma coisa muito comum, a pessoa vai levar computador, né? O pessoal que está antenado em tecnologia, notebook, leva lá na assistência, o cara vai lá, troca a memória, troca alguma coisa lá, e o cara chega em casa, tinha 4 GB de memória, agora tem 2 GB no computador. Então, isso que você falou também não é só lá no mecânico, mas é muito comum, recorrente também nessa questão das tecnologias, celular que o cara leva para arrumar. Isso é muito importante, né? O orçamento antes de mandar arrumar. Ô, Sérgio, rapidinho só. Quando a arca estragava, você mandava arrumar onde? Assistência técnica. Cara, a arca foi tão boa, cara, tão boa, que até hoje ninguém encontrou ela, Arielzinho. Por isso tá construindo outra. Ela tá tão boa, ela não afundou, mas ninguém sabe onde é que ela tá. Eu sei onde é que ela tá, mas no próximo episódio eu vou dizer onde é que ela tá. Tá certo. E para complementar esse artigo, tem uma coisa muito importante nesse artigo que eu acho que pouca gente conhece e que pouca gente utiliza dele, né? Que é o parágrafo único desse artigo, que diz o seguinte: os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3º, que é aquele lá que diz que foi entregue sem prévio conhecimento e prévia autorização, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. De forma simplória e traduzindo isso aqui, é o seguinte: vamos imaginar que você recebe, no caso dos aposentados, que acontece bastante, né? O aposentado recebe lá na conta dele um valor indevido de um empréstimo consignado, né? E ele não pediu esse empréstimo consignado, ele não queria esse empréstimo consignado, e foi de forma indevida. Ou recebeu um cartão de crédito ali. Esse serviço, você não precisa pagar por ele. No caso do empréstimo consignado, o que acontece muitas vezes? Os bancos executam um financiamento para o aposentado, pega um determinado valor, disponibiliza na conta dele, às vezes ele não percebe, porque as pessoas de mais idade acabam tendo dificuldade de controlar a conta, não controla no detalhe, e acaba gastando esse dinheiro. Ele não precisa pagar esse dinheiro para o banco, tá? Então é isso que está dizendo nesse parágrafo aqui. E algo também muito importante, que essas cobranças de débito, quando o consumidor está inadimplente, ele não pode ser submetido a nenhum tipo de constrangimento ou ameaça. Quando acontece um constrangimento por uma situação decorrente dessa, ele não pode ser cobrado. Isso está no artigo 42 do CDC. Na cobrança de débito, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo e nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Isso é muito importante todos os nossos amigos estarem sabendo dessa situação. Ok, pessoal? Mais algum comentário, Sérgio, sobre isso? Eu acredito que agora o pessoal vai ficar mais esperto aí, né? Então, os nossos amigos que estão nos assistindo, aí fica a dica para vocês, né? Você que cuida lá do dinheiro do seu pai, do seu avô, da sua avó, fica atento ali nesses extratos ali, essas cobranças indevidas, porque realmente as cobranças vêm e às vezes a gente é meio desatento, né? Então tem que ficar atento ali, tá lá no CDC, é seu direito, e você tem que fazer valer esse teu direito. Só que é assim, né? A justiça, ela tá dormindo. Você precisa ir lá e cutucar a justiça e acordar ela. Assim, ó, tem coisa errada. O nosso podcast chama Escuta Direito, que é para você escutar e correr atrás dos seus direitos. É isso aí. Um outro tema que nós resolvemos trazer aqui, que foi um tema que a gente sempre escuta falar, sobre a taxa do garçom. É um tema polêmico e muitas vezes as pessoas nos perguntam, inclusive nós, quando vamos em algum lugar, o pessoal pergunta, né? E às vezes a gente acaba até utilizando dela de algumas vezes, né? Existe uma lei que é específica sobre a taxa de garçom, né? É uma legislação específica para isso, que regula como que o empresário administra essa taxa do garçom. Dentro do comércio dele, quando ele cobra essa taxa e os clientes resolvem pagar,
essa taxa é dividida entre os funcionários, os colaboradores, de forma muito clara e muito objetiva. Agora, voltando para o consumidor, né? Vamos falar do consumidor, que somos nós. Nós somos obrigados a pagar essa taxa de garçom? Não, nós não somos obrigados a pagar a taxa de garçom. A responsabilidade pelo rendimento daquele funcionário, daquele colaborador, é única e exclusivamente do empregado, né? Existe alguma situação que pode ser considerada abusiva? Sim, quando você vai no local e o cara quer cobrar e não abre mão disso, é considerado abusivo, tá? Isso você não precisa pagar dessa forma. Uma coisa muito importante dizer, pessoal, que existe uma taxa que é diferente da taxa de 10% do garçom, que é o couvert artístico. Normalmente, os estabelecimentos também cobram 10% sobre o valor consumido. E esse valor, ele também não é obrigatório, mas, em virtude de existir um trabalho ali, está sendo praticado um trabalho, quando o cliente vai até aquele local, ele tem que entender que ele está sendo beneficiado por esse serviço, por essa atividade. E, normalmente, esse é um contrato do empregado com o prestador de serviço direto. Quem assume a responsabilidade se vai ser cobrado ou não é quem está prestando o serviço ali, o músico ou o cantor. Mas lembrando, né, nenhuma dessas taxas nós, como consumidores finais, somos obrigados a repassar, somos obrigados a pagar essas taxas. Ô, Marco, ok? Marco, em relação, eu vi esses tempos na internet, né? Tava pesquisando lá uns negócios jurídicos. As comandas, se você perder a comanda, aquelas taxas também não pode, né? Justamente, Sérgio. A responsabilidade da comanda é do estabelecimento comercial. E também uma coisa muito importante na comanda: não existe limite, não existe taxa de cobrança. Você perdeu a comanda internamente, a responsabilidade de saber o que você consumiu é do estabelecimento. O CDC é claro em relação a isso, tá? Uma outra coisa muito importante que essa semana eu acompanhei e vai gerar uma polêmica terrível, inclusive você que conhece a parte de informática vai saber melhor do que eu. Quando você vai em algum estabelecimento e eles colocam seu nome, seu CPF e o seu telefone na comanda, que eles dizem que é para ter um controle. Isso não é permitido por lei, porque existe uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que eles administram esses dados? Na verdade, a gente não sabe como é que o comércio faz isso, né? E a gente sabe que muita coisa pode acontecer com os scripts aí. Então também não é permitido, tá? Então, se você for a algum local e questionar, você tem o direito de não ter os seus dados anexados àquele estabelecimento comercial. É claro, alguns estabelecimentos usam de forma clara, de forma objetiva, usa internamente, mas outros a gente não sabe o que pode acontecer, né? Provavelmente você vai receber um cartão no dia do seu aniversário, um cartão de final de ano, convidando para algum evento específico, é justamente esse o objetivo deles, né? Só para ficar mais ciente aqui, então o cover também fica opcional pagar isso? É opcional. Nossa, eu toda vez ia nos lugares e ficava escutando, às vezes, um cantor ruim lá e pagava. É opcional, mas normalmente, assim, Ariel, nesse caso específico, o cover ele paga direto para quem está fazendo a apresentação, entendeu? Entendi. Porque começo de ano foi para Gramado, né? Começo de ano foi para Gramado e lá eu lembro que eu fui numa pizzaria e... Ó o Sérgio, ó o Sérgio. Eu fui numa pizzaria e lá, assim, já tá... Nós fazia o pedido num tablet ali, né? E já era contabilizado os 10%. Só que daí nós ficamos assim, olhando assim, falando, mas por que os 10% do garçom já tá aqui? Sendo que, né, não foi nem nada. Só que no caixa daí a mulher perguntou, né? Ah, não, vocês querem pagar os 10% ou não? Foi daí nós falamos que não, né, no dia, né? Daí eu saindo, comentei até com o pai, falei assim, se fosse obrigatório, eu já ia fazer um barraco aqui já, arrumar um barraco aqui. Os 10% não é obrigatório. O cover artístico, ele precisa estar bem claro, porque aí quando você adentra o restaurante, tem que estar legível. Se você entrou no restaurante, vamos dar um exemplo, você entrou no restaurante, você não viu nenhuma música ao vivo, normalmente se cobra o cover artístico. Você sentou, você não viu nenhuma identificação,
você pode questionar e eles não são obrigados a cobrar. Se tiver claramente que existe música ao vivo e você tem que pagar, aí a escolha é sua, né? Você que vai participar ou não do evento, tá? Entendi, obrigado. Ariel tava doido para perder o réu primário por causa de taxa de cobrança, Ariel. Perder réu primário por causa de taxa de cobrança. Eu não ia fazer. Arrumar um barraco. Por causa de taxa de cobrança. Vamos quebrar o gelo um pouquinho. Nós vamos para o nosso tema aleatório agora com o Arielzinho, né, Ariel? O que você trouxe para a gente de tema aleatório, Ariel? Então, minha gente, o tema aleatório de hoje é a respeito de um tema que está muito famoso aí, virou meme até, é o tio Paulo, né? Nossa, até engasgou o nosso tio Paulo aqui, ó. Esse aí tá vivo, esse tio Paulo. Nós vamos falar do tio Paulo ali, né? Que foi uma senhora, uma moça, foi levar um defunto, né? No banco para tentar pegar algum dinheiro, um empréstimo, né? Chegando lá, os atendentes do banco viram que o cara estava falecido já, né? E não pôde fazer esse empréstimo, né? Ainda bem, né? Imagine. E o que vocês acham disso aí? Imagine se tivesse passado esse empréstimo aí. Sérgio, Marco, qual a opinião de vocês? Eu sou muito crítico em relação a essa história, porque eu recebi de um grupo de amigos mais libertários, vamos dizer assim, que todo mundo falando do caso do tio Paulo, mas o Calótico, filho do ex-presidente, está dando no banco lá, ninguém falou nada, né? Tem um menino lá, o tal do 05, que acho que deu golpe lá, acho que no Santander, se eu não me engano, ninguém fala nada. Eu vejo assim, a questão da menina do tio Paulo, até estava lendo a reportagem, né? Não foi o primeiro caso. Então, caso, eu até tinha separado aqui a reportagem, teve um caso mais antigo, que é de uma senhora que ela, casada, né? E ela levou o esposo, era aposentado da polícia, né? E levou lá e também queria pegar o dinheiro e não conseguiu. Daí o Ministério Público pediu arquivamento, porque ela era casada com o cara, só que ele morreu, né? Tinha reportagem que diz que viu ela indo com o cara. E aí o Ministério Público pediu arquivamento porque não tinha como comprovar que tinha uma fraude lá. Daí, no máximo, aí arquivaram o processo, ela entrou com uma ação e ganhou o direito de indenização e ainda receber a pensão do marido. Eu vou postar o link da reportagem aqui daí. Perfeito. Você, Marco. Esse caso do tio Paulo aí eu não acompanhei no detalhe, né? Até onde eu vi, depois se vocês puderem me corrigir. Parece que ele saiu de casa vivo, né? Pelo que eu escutei, ele saiu de casa vivo porque acho que o Uber, que ajudou ela a colocar dentro do carro, falou que ele estava vivo, que ele estava até com dificuldade de movimentar ele, né? E assim, pela forma como a pessoa, pelo vídeo que eu vi lá, aquele vídeo que foi filmado, a gente percebe que a pessoa é simples, é uma pessoa humilde. Eu não acredito que teve ali má fé da pessoa, que foi algo premeditado até foi, mas de ir lá e fazer o empréstimo, mas não a questão de ludibriar que ele estava morto. Essa é a minha opinião, baseado nas informações que eu vi até agora, né, e dos vídeos que eu vi. Não vimos o processo inteiro, a gente tem que... Somos aí detentores do direito, né? Somos os futuros advogados. A gente tem que ler os processos inteiros, os autos inteiros, para poder entender a situação, né? Sim. Minha opinião é essa, né? Eu via, não sei se tá certo, mas acho que ela foi presa, né? Se estiver certo, né? Ela está presa. Ela está presa. Né? Ela tá. Mas o delegado está indiciando ela como homicídio culposo, quando não tem a intenção, e vilipêndio de cadáver, né? Mas a advogada dela parece que está entrando com uma ação, porque já tem realmente, isso que o Marco falou, tem vídeos, o cara do Uber lá também. O que na verdade rolou aí foi um linchamento na internet também, né? Virou notícia internacional. O filho dela, o filho da Érica, né? Acho que é Érica o nome dela, é um bombeiro, e ele falou que a mãe dele está fazendo uso de medicamentos, Zopidem, se não me engano, e que também dá umas alucinações. Então, essa é a defesa da advogada dela, né? Que
Ela não estava em sã consciência quando aconteceu, e ela podia até acreditar que realmente ele estava vivo. O que está rolando é um linchamento na internet, que a gente escuta aí as pessoas, deu golpe, não sei o quê. Por isso que eu chamei esse questionamento também. Quando eu citei o caso do filho do ex-presidente lá, que deu um golpe lá e ninguém fala nada. Então, às vezes, o nosso linchamento na internet é um linchamento meio seletivo, né? É pobre, vamos malhar, né? Agora, o ricaço que dá o golpe lá, ninguém fala nada. Então, nós temos que tomar muito cuidado, como o Marcos bem falou, né? A gente não tem acesso aos autos, a gente não viu o processo, é o que estão falando por aí, é o que tem na internet, a gente tem que sempre estar olhando, porque ela tem o direito à defesa, ela tem o direito à ampla defesa, o contraditório, e aí quem somos nós aí para dizer que se ela fez ou não fez, né? A gente vai levar para a justiça, e a justiça vai decidir, vai determinar se ocorreu ou não. Isso então, gente. Justamente, é isso aí, Sérgio, isso aí, Ariel. Belo tema, Ariel, belo tema que você trouxe aí pra gente. Aproveitando e emendando aí o tema aleatório, Ariel, fala pra gente dica de entretenimento. Eu já até imagino o filme que você vai dizer, cara. Já até imagino se for baseado no tema aleatório, hein? Arielzinho Produções apresenta dicas de filme e músicas. Então, minha gente, o filme que você está pensando, não sei qual que é não, hein? Mas o filme que tenho aqui hoje é Um Dia de Fúria. Né? A sinopse é o seguinte: um policial, em seu último dia de trabalho, pois ele vai se aposentar, né? Arrisca sua vida para tentar deter William Foster, um homem emocionalmente perturbado que perdeu seu emprego e vai ao encontro de Betty, sua ex-mulher, e da filha, sem querer reconhecer que o seu casamento já acabou há muito tempo. Em seu caminho, William vai eliminando quem cruza seu destino, e nesse meio período de tempo, William vai em uma lanchonete e pede um determinado lanche. Vendo que não é o mesmo da foto anunciada, ele pega um taco de beisebol e quebra toda a lanchonete. Propaganda enganosa, né? Publicidade enganosa, né? E a música é uma paródia da Elza Soares, que é Paródia do Consumidor, que fala a respeito do consumo e de como o povo gosta de gastar um pouco, né? Então, essas as dicas que eu tenho. Mas, Marco, qual que era o filme que você estava pensando, hein? Eu pensei que você ia falar do Morto Muito Louco. Ah, verdade! que virou meme aí por causa do Tio Paulo, viu? É verdade, eu tinha esquecido desse Mas daí. o Morto Muito Louco não tem consumidor, tem? Não, mas eu pensei por conta do tema aleatório, né? Mas vamos porque esse filme que o Arielzinho comentou, eu já assisti, é com o ator Michael Douglas, né? Michael Douglas, Isso, cara, é muito top, cara. E aí, assim, o cara chegou no extremo. É o extremo do... Quem não tá, às vezes, no extremo? Por isso que é aquela importante você contar até 10, às vezes até 20. E essa cena me marcou muito, porque justamente a gente vai no comércio, né? Aquelas franquias de lanche, e a foto é um lanche bonito, né? Chega assim, o refrigerante tá até suando, né? Aí você pede lá um sanduichinho desse tamanho, refrigerante quente, e ele fala, né? Eu quero aquele. E aponta, né? Quando ele fala não sei o que, daí ele vai lá, pega um taco de beisebol e aí começa a surtar, né? Então, foi um momento de surto dele. E com essas dicas aí, então, pessoal, olha, ó, mais a dica do Marco aí, ó, podem começar a assistir um filmezinho muito bom aí, hein? Mas agora vamos para aquela hora que todo mundo tá esperando, né? Que é aquele famoso coach, né? O nosso querido Sérgio. Então, Sérgio, qual que é a dica de hoje aí do coach matrimonial? Olá, meus amigos. Então, né? Quando eu falo assim, coach, eu tenho amigos meus que não estão me levando a sério. Assim, quero trazer aqui a minha amiga Milena, né? Milena, que foi assim, a minha inspiração de conselhos matrimoniais. A Milena estava casando, eu disse, Milena,
Você sabe quanto tá o quilo do feijão, menina? Você sabe quanto tá o quilo do arroz, menina? Então eu vejo assim que o coach matrimonial ou fortalece o matrimônio ou desanda de vez. E a minha dica é o seguinte, hoje é uma só, tá? O casamento é uma relação na qual uma pessoa está sempre certa e a outra é o marido. Um abraço, mais uma dica. Agora, vamos para o nosso momento de chegando no final, né? Mas a gente também precisa fortalecer o nosso canal, né, Leozinho? Então aí divulga para nós nossas redes sociais e vamos, meu amigo, minha amiga, já dá um joinha, compartilha aí. Arielzinho, diga lá. Exatamente, meu povo. Vamos ajudar os amiguinhos aqui, né? Então, ó, comece seguindo nós no nosso Instagram, que é o @podcast_escuta direito. Estamos sempre atualizando por lá, colocando os episódios certinho. Também estamos no nosso TikTok, @podcast_escuta direito. Agora nós atualizamos o nosso link ali do TikTok e vamos atualizar ele também. Também estamos aqui no YouTube, né? Que vocês podem divulgar para os amiguinhos aí, ó. Que é o @podcast escuta direito. Tudinho junto aí, ó. Já espalhe para os amiguinhos aí para acompanhar nós aí, tá bom? E agora, aquele pensamento de toda noite. Marco, qual que é o pensamento de hoje? Bom, meus amigos, separei aqui uma frase e gostaria que vocês refletissem bastante sobre ela, né? Lembre-se que a ideia de felicidade não envolve dinheiro, carros e luxo. Quando você dá e recebe amor, você sente que a futilidade perde o significado. E é quando a felicidade verdadeira aflora dentro de si. Tenha uma excelente noite. Até breve. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Até Boa o próximo noite. podcast. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau.